Bom dia, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje você deve estar ouvindo o nosso som um pouquinho diferente, um pouco com mais qualidade. Essa semana nós estivemos fazendo alguns testes aqui na igreja para estar melhorando a captação do nosso áudio. E estamos aqui fazendo hoje o nosso primeiro teste, que você possa estar ouvindo a gente melhor, mais audível, né? Que Deus assim te abençoe e com a graça de Cristo Jesus, nós estamos aqui na igreja oferecendo o nosso melhor para o nosso Deus. Que Deus assim te abençoe. Quero nesta manhã refletir com você o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 a 18. 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 16 ao verso 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Hoje, meus irmãos, eu quero refletir com você sobre o tema não desanimemos, não desanimemos. Diante do cenário que estamos vivendo nesses últimos dias, um cenário de muitas lutas, um cenário de mortes, um cenário de dor, de tristezas, um cenário de luto, um cenário de preocupações, ansiedades, depressões, um cenário de desemprego e desespero. E quando nós olhamos para este cenário, nós encontramos muitas pessoas desanimadas, pessoas desesperançosas, pessoas que estão lutando para se manter de pé. É sobre isso que eu quero refletir um pouco com você nesta manhã. Não desanimemos. Como primeiro ponto, quero começar dizendo que, enquanto vivermos neste mundo, enfrentaremos tribulações. Enfrentaremos tribulações. Enquanto vivermos neste mundo, meu irmão e minha irmã, nós enfrentaremos lutas, passaremos por momentos de tribulações, momentos de dor, momentos de tristezas, angústias. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, está dizendo, não desanimamos. Verso 16, acompanhe comigo, meu irmão e minha irmã, o verso 16, olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. Por isso, não desanimamos. O apóstolo Paulo, meus irmãos, passou por tantas lutas. Quantas lutas o apóstolo Paulo passou? Por tantos sofrimentos, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, meu irmão e minha irmã, devido às circunstâncias que ele vivia, devido às circunstâncias que ele enfrentava em sua vida, já era para ele ter desistido. Era para ele ter desanimado. Mas ele não desistiu.
ele não parou, mesmo enfrentando tantas adversidades, ele continuou pregando o Evangelho da cruz. Quero lembrar com você nesse momento algumas lutas que o apóstolo Paulo enfrentou. O apóstolo Paulo foi preso, foi açoitado, foi apedrejado quase até a morte, foi perseguido, foi acusado injustamente. Paulo sofreu um naufrágio. Paulo foi picado por uma cobra venenosa. Quantas coisas o apóstolo Paulo teve que enfrentar. E às vezes, meus irmãos, eu fico pensando, será que eu não estou reclamando? Será que eu não estou murmurando por coisas tão pequenas? Será que eu não estou sendo ingrato e reclamando por tão pouco? Ainda sobre o verso 16, o apóstolo Paulo irá dizer: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Olha que interessante, meus irmãos. O apóstolo Paulo aqui está falando sobre o nosso homem exterior. O que é o nosso homem exterior? O apóstolo Paulo está falando do nosso corpo. Esse corpo que é corruptível, esse corpo que é mortal, esse corpo que voltará ao pó da terra. E se pararmos para refletir um pouco sobre isso, cada dia que passa, nós estamos envelhecendo. Cada dia que passa, ficamos cansados, ficamos doentes, dores que não tínhamos antes começam a surgir, nossa visão não é mais a mesma, os cabelos brancos começam a aparecer, dores pelo corpo. Esse é o nosso homem exterior. Esse é o nosso homem exterior. E esse homem exterior, meus irmãos, está sujeito a passar por todos esses momentos. Por isso que a palavra do Senhor nos diz em Tiago, capítulo 4, verso 14, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Vivemos nesse mundo, meus irmãos, sujeitos a passarmos por todas essas diversidades, por todas essas tribulações. E cada dia que passa, estamos desaparecendo. Mas o apóstolo Paulo, ainda sobre o verso 16, acompanhe comigo, nos diz assim: contudo, o nosso homem interior, nós falamos do exterior, agora vamos falar do interior. O nosso homem interior se renova de dia em dia. Nós vimos que o nosso homem exterior está desaparecendo. Nós vimos que o nosso homem exterior está sujeito a passar por todos os momentos de mudanças, momentos de provações. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Esse homem interior que o apóstolo Paulo está dizendo é o nosso espírito. Enquanto o nosso homem exterior desfalece, o nosso homem interior cresce, se renova. Enquanto o nosso homem exterior está caminhando para a morte, o nosso interior, o nosso espírito, está caminhando para uma vida plena
na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Enquanto vivermos nesse mundo, passaremos por tribulações. É por isso que o Senhor Jesus disse: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Tenham ânimo. Segundo ponto que eu quero falar nesta manhã com você é sobre um futuro glorioso. Um futuro glorioso. Acompanhe comigo o verso 17 agora. Verso 17, o apóstolo Paulo diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Paulo, meus irmãos, está nos dizendo que as nossas aflições, tudo o que nós passamos neste mundo é passageiro, é momentâneo. Um dia tudo isso irá acabar. E dentro dessa perspectiva, o que nos aguarda é muito maior. É muito maior. Nada pode ser comparado com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 nos diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. As coisas desse mundo são passageiras. Vivemos nesse mundo como peregrinos. É por isso, meus irmãos, que nós não devemos ajuntar tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas nós devemos ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Devemos viver para a glória do nosso Deus, devemos viver com o nosso pensamento e com o nosso coração nas coisas que são de Deus, nas coisas que são do alto, porque é somente em Deus que encontraremos a verdadeira paz. Essa paz que o mundo não pode nos oferecer. Somente em Deus seremos fortalecidos para enfrentarmos as tempestades deste mundo. É por isso que as coisas de Deus, muito importante isso que eu vou dizer agora, é por isso que as coisas de Deus tem que ser prioridade em nossas vidas. Tem que ser prioridade. Mateus capítulo 6, verso 21 nos diz: pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Aonde está o teu tesouro? Onde está o teu coração? Aqui na terra? Ou nas coisas do céu? Precisamos lembrar também, meus irmãos, do que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Para um cristão, a morte não é o fim. A morte não é o fim, porque sabemos que estaremos nas moradas celestiais, estaremos com o nosso Deus. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse capítulo 21, 4. É por isso, meus irmãos, que eu e você podemos ter esperança. É por isso que mesmo diante do sofrimento, nós podemos ter alegria, nós podemos encontrar forças para seguirmos adiante, porque sabemos que um dia tudo isso irá acabar. Tudo isso irá passar, um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos
toda lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro. E sabermos disso, meus irmãos, nos dá esperança. É grandioso, é maravilhoso, é algo que não cabe da nossa compreensão humana. Mas pela fé nós cremos, pela fé nós cremos, nós confiamos nas promessas de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é fiel, o nosso Deus, Ele é justo. Todo o sofrimento que passamos aqui neste mundo, meus irmãos, está produzindo para nós uma glória eterna. A versão NVI traduz assim o verso 17: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. O pastor e escritor Hernandes Dias Lopes diz em sua obra sobre comentário expositivo do Novo Testamento assim: certamente as tribulações de Paulo não foram leves nem momentâneas. Ele, porém, as viu como leves e momentâneas. Viu-as como aliadas e não como adversárias. Paulo diz que as tribulações, longe de nos destruir, cooperam para o nosso bem. Pois elas produzem para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Meu irmão e minha irmã, nós sabemos que o sofrer, o passar por tribulações, o passar por momentos tão difíceis em nossas vidas, não é fácil. Não é fácil, como é difícil. Quantas pessoas nesse momento estão sofrendo, estão vivendo em luto? Quantas pessoas estão com medo, incertezas? Mas eu creio que tudo isso está produzindo para nós um eterno peso de glória, uma glória eterna. Terceiro e último ponto: viva para a eternidade. Viva para a eternidade. Verso 18, acompanhe comigo o verso 18, a última exposição desta manhã, o verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Oh, aleluia! Paulo aqui, meus irmãos, está falando sobre as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Aquelas que nós vemos e as que não vemos. As coisas que nós vemos e temos nesse mundo são temporárias. É por isso, meus irmãos, que nós não devemos nos apegar às coisas deste mundo, porque daqui nada levaremos. E se pararmos para pensarmos sobre isso, hoje em dia, quantas pessoas estão correndo atrás de coisas que não têm valor? E deixam de lado as que têm valor. Hoje em dia, o materialismo, por exemplo, tem sido engrandecido. Ter posses, bens, status. Mas tudo isso é vaidade. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. Não devemos nos apegar às coisas deste mundo, porque as coisas para a qual vivemos é muito maior. É superior.
Nada deste mundo, nada do que temos é maior do que vivermos para a eternidade. Vivermos para a glória de Deus, fazermos a sua vontade. E isso, meus irmãos, é precioso. Isso sim é grandioso, e foi para isso que eu e você fomos chamados. É por isso que nós devemos viver para fazer a vontade do nosso Deus. Fomos chamados para isso, para vivermos para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. É por isso que nós não vivemos pelo que vemos. Nós não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos pela fé. Somente pela fé em Cristo Jesus. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Outro texto maravilhoso. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Uma coisa muito importante, irmãos. Nós não podemos perder o foco. Não podemos perder o foco das coisas que são de Deus, pois devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Não podemos deixar que as coisas do mundo nos atrapalhem, nos tirem do caminho, atrapalhem a nossa comunhão com Deus. Existem coisas tão atrativas neste mundo. O inimigo tem tentado a todo instante nos dispersar. E muitas pessoas estão trocando as coisas que são eternas pelas coisas que são deste mundo. Se vivermos para Deus, se vivermos para Deus, Ele estará conosco. O Senhor estará nos fortalecendo, o Senhor estará nos guiando, o Senhor será o nosso provedor, porque Ele sabe do que eu e você precisamos. Ele conhece as nossas necessidades. Ele será o nosso consolo nos dias de angústias, nos dias de dor, nos dias de sofrimento. Ele estará ao nosso lado. Assim disse Jesus: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Você que me ouve nesta manhã, eu não conheço as suas dores. Eu não sei o que está passando em seu coração neste momento. Mas de uma certeza eu tenho: Jesus está com você. Jesus está com você. Se Ele for Senhor e Salvador da sua vida, Ele estará com você em todos os momentos. Você não estará sozinho. Você não estará sozinha. No seu corpo exterior, você passará por sofrimentos. Neste mundo que é temporário, você enfrentará aflições. Mas não desista, não desanime, tenha força, tenha coragem, pois Jesus está com você e Jesus estará com você até o último dia da sua vida. Olha só esse texto maravilhoso de Isaías, capítulo 40, do verso 29 ao 31. Ele fortalece ao cansado. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Não desanime diante das tribulações.
mas espere no Senhor, confie no Senhor. Ele está com você, Ele nunca te deixará, Ele nunca te abandonará. O Senhor Jesus te fortalecerá, Ele renovará as suas forças. Não desanime, não desanime, confie no Senhor. Convido você nesse momento a fechar os teus olhos. Senhor Jesus, obrigado pela Tua presença maravilhosa em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, fala aos nossos corações. A Sua palavra transforma as nossas vidas, Senhor. A Tua palavra nos mostra a Tua vontade, Senhor. Aquilo que o Senhor quer para nós, aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Ó Senhor Jesus, que nessa manhã o Teu Santo Espírito, Senhor, nos fortaleça. Que o Senhor nesta manhã fortaleça aquele que está cansado, aquele que está desanimado, aquele que está desesperançoso, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Ó Santo Espírito de Deus, traga esperança, traga alegria, traga consolo, porque nós confiamos em um Deus do impossível, um Deus que pode todas as coisas. Tu és o grande eu sou. Ó Deus Todo-Poderoso, soberano, nós te adoramos, nós te louvamos por tudo que Tu és em nossas vidas, e nós intercedemos também, Senhor, por aqueles que estão nesse momento em um leito de hospital, por aqueles, ó Deus, que estão sofrendo, Senhor, por aqueles que estão internados, por aqueles, ó Deus, que estão trabalhando diante dessa pandemia, Senhor, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os proteja, que o Senhor, ó Deus, traga paz, em nome de Jesus, Senhor. Abençoe cada irmão, cada irmã da nossa igreja, os fortaleça nesse momento difícil, traga alegria aos seus corações, que possamos, ó Deus, nesta manhã, sermos fortalecidos pelo poder do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Que diante das tribulações, que diante dos desafios desta vida, que diante da dor, diante da tristeza, nós não possamos desanimar, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.